'cause I feel like my only friend is the city I live in, this city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when the light never worry. Now there is a light. I don't ever wanna feel like I did the day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did the day. Take me to the place of love. Take me all the way. It's hard to believe there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least all I heard of the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did the day. Take me to the place of love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did the day. Take me to the place of love. Take me all the way. On the breast of dawn, you can spare run through some blood. On the breast of dawn, I could gotten enough. On the breast of dawn, forgot about my love. On the breast of dawn, I give my life this way. Aê, está no ar mais um programa da TV Unimap, o Hashtag. Você acabou aí de conhecer e conferir o trabalho do Lipe, nossa atração musical de hoje. E nosso assunto é imigração. Por que será que tantas pessoas querem deixar o país? E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o Marcelo Leite, que é assessor internacional da Unimap, e os alunos do curso de Relações Internacionais aqui também da Unimap, o Fernando Rodrigues, a Vanessa Sanches e o Pedro Henrique Chinaglia. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui ao nosso programa hoje. E, para a gente começar esse assunto, Marcelo, eu gostaria que você conceituasse aí o que é imigração. Então, eu vou conceituar a partir assim, do entendimento que eu tenho, não uma definição acadêmica, né? Eu entendo que a imigração é a pessoa que deixa o seu país e vai para um outro país por diferentes motivos. Até eu vinha conversando com algumas pessoas esses dias sobre isso e nós estávamos pensando quais que são assim, os diferentes caminhos que as pessoas fazem para sair do país. Então a gente começou a pensar assim, tem aquelas pessoas que saem e elas vão para um outro país muitas vezes sem ter documentação, o imigrante legal, né?
tem a pessoa que sai do país para trabalhar em outro país e ela vai legalmente trabalhar, e quando ela vai por uma empresa, isso é chamado de expatriado, né? Mas muitas vezes a pessoa não vai só pela empresa e alguma outra organização no exterior contrata ela. E tem as pessoas que deixam o seu país porque conseguem muitas vezes a cidadania do outro país. Então, eu não sei se isso pode ser considerado imigração, mas eu vejo isso como uma imigração. E eu acho que nas 3 situações a pessoa vai encontrar condições diferentes de receptividade e de sucesso no país que ela está mudando para viver. Então, até coloquei aqui uma data curiosa, né? O processo de imigração no Brasil intensificou-se a partir de 1808. Acho que a gente pode até ver pelos nossos sobrenomes aqui, pelo que a gente falou. Acho que o Brasil foi construído a partir aí dos imigrantes, da chegada dos imigrantes aqui. Lógico, o Brasil já começou sendo explorado, né? Outro país já veio descobrir o Brasil. Os portugueses, lá logo no começo, após 1500, já vieram alguns imigrantes também, só que essa questão foi intensificada em 1800. Eu gostaria que vocês comentassem aí, os alunos também, o fato dessa miscigenação, né? O Brasil foi formado a partir da imigração, a gente pode dizer assim? Eu acho que o processo de formação do Brasil, ele é importante nessa parte, porque quando a gente volta os olhares para esses anos 1800, como você falou, a gente realmente vê que teve um aumento, ou ali que foi o processo inicial de imigração aqui no Brasil, e a gente pode sim afirmar que fez sim parte nesses anos 1800 da formação, porque o próprio processo da imigração, ele traz consigo valores culturais, valores musicais, dogmas, ideologias, tudo isso vai construindo a sociedade que ele está se destinando, porque como o Marcelo disse, você está indo para um país que não é seu de origem, e essas características que faz parte do símbolo, da cultura, das pessoas, o que compõe a sua identidade, é levado. Então, eu acredito que sim, nesses anos de 1800, foi muito importante para a formação do Brasil, com essa chegada desses valores e dessas pessoas. E o imigrante daquela época é diferente do imigrante de hoje? Ou ele é visto diferente, vocês acham? Acho que é visto diferente. Antes nós víamos o migrante como mão de obra. Hoje a gente não vê ele dessa maneira. Talvez aqui na região a gente não tenha tantas colônias de imigrantes de fora, mas recentemente eu morava no sul do país, onde você encontra várias colônias de imigrantes, tanto alemães, italianos e tudo mais. A visão que nós temos deles hoje é totalmente diferente do que era antes. Antes eles vieram para trabalhar, vieram para construir. Hoje eles vêm em busca de outras oportunidades diferentes do que era no passado, com mão de obra mais pesada. Hoje o migrante, quem vem de fora para o Brasil, vem já especializado, na sua maioria das vezes. Salvo algumas exceções que nós temos hoje, a gente tem casos aqui, como os haitianos que têm vindo ao Brasil, são algumas exceções, mas migrantes americanos, italianos, europeus vêm para o Brasil, vêm especializados hoje em dia, vêm já com uma bagagem para trabalhar aqui. E vocês acham que o brasileiro ainda é tão receptivo, assim como a nossa fama aí de acolhedor, com os imigrantes? Eu acho que sim, acredito que sim. Quem já foi para fora vê a diferença de como nós tratamos o imigrante e como nós somos tratados lá fora. Em qualquer lugar que eu já tenha passado, o brasileiro diz, você é brasileiro? Eu fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido, a gente é um povo alegre, um povo acolhedor, é um povo mais feliz, segundo lá fora. É diferente de quando você vai para fora. Primeiro, de onde você é, que região do país você é, já que você é brasileiro, da onde você exatamente é. A relação é bem diferente. Acho que o Brasil ainda tem essa fama de um país acolhedor. Depois da Copa do Mundo, ainda aumentou ainda essa imagem de brasileiro hospitaleiro? Sim, mas eu acho que tem um fator, essa questão da receptividade do brasileiro, tem um fator que nós precisamos assim analisar. Quando nós pensamos em pessoas imigrando para o Brasil, primeiro que nós temos um fluxo muito pequeno de imigrantes no Brasil. Nós temos hoje, esse fluxo vem aumentando, mas ele ainda é pequeno. Quando você pensa em sociedades muito bem desenvolvidas, como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Europa,
a falta de receptividade ao imigrante está ligada ao perigo que o imigrante passa a representar para aquela sociedade. Então nós ainda não estamos vivendo esse estágio. Os imigrantes que vêm ao Brasil, eles estão aí, tem vários, mas eles assim não estão competindo conosco nos nossos empregos em grande quantidade. Mas se nós começássemos a receber uma onda de milhares de pessoas vindo ao Brasil, como a Europa recebe, os Estados Unidos recebem, e os brasileiros começassem a perder emprego, por exemplo, por um imigrante, talvez mudasse um pouco essa nossa receptividade, porque o imigrante passava a representar a ameaça. Então, nós não temos essa realidade, então por isso a gente recebe bem. E mesmo as pessoas que estão vindo para trabalhar no Brasil, eu tenho acompanhado os dados junto ao Ministério de Relações Exteriores, o número de visto dado às pessoas que vêm para trabalhar ao Brasil, ele é pequeno, cresceu muito, mas é pequeno. E as pessoas que vêm, na sua grande maioria, são profissionais que eles ocupam posições porque não se encontra esse profissional no Brasil. Então eles não estão competindo com o brasileiro porque aqui não tem essa mão de obra. Mas se começasse a ter, como nós reagiríamos se você fosse numa entrevista de emprego e de repente o imigrante ele conseguiu aquele emprego no teu lugar? Mas nas multinacionais já acontece isso no Brasil há alguns anos, né? Mas nas multinacionais é diferente, Dani, porque as multinacionais trabalham com o que eles chamam de expatriados. Os expatriados são pessoas que elas são... As multinacionais, elas têm hoje, toda multinacional ela tem a filosofia da formação do profissional global. Então, elas transferem os seus empregados, os seus de nações a nações, porque ela precisa que essa pessoa tenha uma formação global. Então ele passa 2 anos, 3 anos numa empresa, num país, depois ele é transferido para outro lugar. Na verdade, mas da mesma forma tem brasileiros sendo transferidos para outros lugares. Nós temos aqui em Piracicaba o caso da Caterpillar, e eu tenho bastante contato com pessoas da Caterpillar. Então você tem pessoas de Piracicaba trabalhando em Taiwan, você tem pessoas de Piracicaba trabalhando nos Estados Unidos. Então não é uma concorrência, é uma forma de formação de um profissional diferenciado que as multinacionais têm. Então ele não está trazendo para trabalhar aqui e o brasileiro ficou fora. Então é um pouco diferente do que ocorre lá no exterior, quando você começa a receber vários estrangeiros que vêm para morar no teu país, elege teu país como um país que eles querem morar, e de repente, como o Canadá, que tem um programa de captação de imigrantes, mais um imigrante mais qualificado, então você começa a dizer assim, eu quero um imigrante que tenha mestrado e doutorado. Agora começa a vir um monte de gente com doutorado, e aí você vai imaginar que todo canadense tem doutorado? Isso é besteira. E de repente você tem um cara, um imigrante, que ele é residente, o país deu a ele a documentação, e ele vai concorrer ao emprego contigo, e você não tem nem college ou faculdade, e ele é doutor. Aí começa o choque. Então, queria até que o Fernando comentasse com a gente sobre a experiência dele no exterior, até se alguém mais quiser compartilhar, porque a gente sabe, né, que mudar de um país para o outro não é simples, né? Então, eu notei, tem as complicações, né, com a cultura, trabalho, além das saudades de casa, né, Fernando? Tem. Acho que culturalmente é maior do que a saudade de casa. Hoje menos ainda tem Skype, você resolve esse problema. Mas culturalmente, porque você está acostumado a ações do dia a dia, né, que tu cresceu com aquilo. Aí você vai para uma outra cultura, às vezes sentar para tomar café é um ritual totalmente diferente do que você está acostumado, né? Então, quando fui para estudar, você convive além com os nativos, né, você tem gente do mundo todo. E aí, se acostumar a isso, ao bom dia ou ao cumprimentar, é uma coisa muito clássica lá fora, a gente cumprimenta todo mundo, a gente abraça, a gente dá beijinho, o que é diferente lá fora, né? O bom dia é muito mais seco, né? E isso foi mais complicado para mim, eu acho, culturalmente, de ser mais extrovertido, ou música, ou culturalmente assim.
você tem uma frieza. Aí você é de fora, né? Você já é imigrante. Por que você está lá? Acho que isso que o Marcelo diz é bem claro. Você está aqui por quê? Né? Você vai trabalhar aqui, você vai concorrer comigo ou não? Quando você deixa bem claro, não, eu vim para estudar e pretendo voltar depois para o Brasil, a relação é muito diferente. Né? Você não é um concorrente, né? Você é alguém que está lá para compartilhar conhecimento. Né? A questão política, você vê o Brasil de uma outra maneira, né? Quando você está fora dele. Quando a gente está aqui, a gente tem uma visão assim, é o Brasil. Né? Quando você está fora, você passa a dar mais valor. Hoje eu não troco o Brasil por nenhum outro país. Eu tenho alunos em RI, é comum, quando eles entram em relações internacionais, eu vou fazer RI, vou ser diplomata, vou morar fora do Brasil, devo deixar o Brasil para lá. Mas eu costumo dizer que eu não deixaria o Brasil. Eu acho que tem coisas boas lá fora, tanto que eu fui lá buscar alguma dessas coisas, mas ficaria no Brasil. Acho que você desenvolve um amor pelo país maior do que quando você passa o tempo inteiro, mesmo culturalmente. Eu acho que acordar cedo, o seu cafezinho preto ali, o pãozinho, ou chegar na faculdade, poder cumprimentar as pessoas de uma maneira mais acolhedora, para mim faz a diferença. Vocês têm alguma experiência também que gostariam de compartilhar com a gente? Olha, o que eu gostaria só de completar o que o Fernando disse, que eu acho que é um exemplo simples, mas que é usado na literatura para exemplificar a consciência cultural. A gente nunca tem uma consciência cultural, eu não vou dizer nunca é uma palavra muito forte, mas assim, grande parte das pessoas não tem uma consciência da sua própria cultura. E essa consciência da sua própria cultura, você tem muito noção dela quando você sai do ambiente da sua cultura e você vai para uma outra cultura. E na literatura tem um exemplo, né, que diz assim que consciência cultural é igual quando você tira um peixe do rio e ele só se dá conta que ele é peixe a hora que ele está fora da água e ele não tem capacidade de respirar. Então vamos dizer assim, o peixe vai começar a ver, esse não é o meu habitat. O meu habitat é um habitat diferente, com características diferentes. Então a sua saída do teu habitat, que é o teu país, a tua cidade, porque tem cultura a gente fala nacional, cultura regional e até cultura no nível local, né? Mas você dá conta que essa cultura existe quando você vai para um outro local, igual o Fernando disse. E aí você começa a ver que não é tão ruim assim de onde você vem. Apesar dos defeitos, né? Existe, é o seu país, é o teu lugar país, que você nasceu. Sim, então é muito importante isso. E você realmente dá mais valor, né? Eu também vivi no exterior e eu tinha saudade de comer arroz, feijão e bife e salada de alface. É uma coisa tão simples. Pra gente aqui, né, tão corriqueiro, né? Todo dia tem arroz, feijão. Então isso é um pequeno exemplo. E quando chega então nas relações das pessoas, né, Fernando, em que as pessoas tratam você muito diferente e você começa a ter mais ainda o tal do choque cultural, né? Esse primeiro bloco do programa Hashtag fica por aqui. A gente já volta para conversar mais sobre esse assunto, que é imigração. Até já! Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine.
Obrigada, Lipe, por abrir aí esse segundo bloco pra gente. Agradeço o convite aí, inclusive. Aí. Obrigado aí. Imagina, obrigada a você. E bom, o Fernando já falou pra gente que ele não trocaria o Brasil. Agora eu queria saber, Vanessa e Pedro, como que vocês analisam aí o cenário atual, esse momento que o Brasil está vivendo? E eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm interesse em deixar o Brasil por uma temporada, estudar, fazer como o Fernando, buscar algo lá fora e retornar ao país? Acho que se partisse de mim o interesse de sair do Brasil, seria mais pelos estudos mesmo, que a gente sabe que academicamente lá, às vezes, a gente pode buscar informações ou pesquisas que não se fazem aqui no Brasil. Então isso seria muito mais valioso, né, nesse sentido. Mas para decidir, para mudar e morar no país, eu não iria, porque além por medo de um preconceito que eu posso sofrer lá, das pessoas, de não ser aceita. A insegurança, né, de estar num lugar novo, com pessoas novas, tudo novo, né? Sim. Eu vejo assim, sendo um aluno de Relações Internacionais, é claro que a ideia, inicialmente, de você ir para fora e fazer uma especialização, ela é muito atraente. Assim, quando você começa a perceber que isso vai te trazer um aprimoramento das suas habilidades técnicas e metodológicas, do seu conhecimento que você não tem aqui do Brasil, que você vai buscar num país estrangeiro, ela é muito boa. É claro que isso a gente sempre busca um aprimoramento daquilo que a gente já tem aqui. Então a ideia, sim, ela soa atraente, mas do meu ponto de vista, não só iria buscar essa parte acadêmica. Eu acho que o que hoje em dia ocorre dentro do plano dos estados ou onde a gente está é um senso comum. Isso tem em todo mundo. A gente pode perceber hoje em dia que o mundo onde a gente vive, ele é movido pelo senso comum. Ele só é quebrado quando ocorrem essas experiências de imigração ou de aprimoramento das habilidades num país que você não conhece. Então, ele também viria, e no meu caso seria importante, para quebrar um pouco esse senso comum que a gente tem dos países lá fora, que às vezes não é só essa maravilha, essa beleza que a gente vê, é uma realidade muito diferente. Então, sempre buscar criar um senso crítico e trazer de volta para o Brasil aquilo que a gente adquire lá fora. Porque ir lá fora, tirar esse senso comum, desenvolver um aprimoramento e ficar por lá, eu acho que não é legal. Como o Fernando disse, essa volta para o seu país de origem é importante, porque você acaba disseminando aqui o que você buscou e aprendeu lá fora, para você quebrar um pouco o senso comum que a gente tem aqui das pessoas. Por que vocês acreditam que nesse momento tantas pessoas queiram deixar o Brasil? Eu acho que pela insatisfação política, econômica, mas às vezes também vem carregado com senso comum, com aquele sentimento de vira-lata que o brasileiro tem por achar que o Brasil não presta, não tem nada pra gente, que a gente não é bom nisso, não é bom naquilo, e achar que sempre os países desenvolvidos são melhores e podem trazer podem trazer uma perspectiva de vida melhor. Mas eles não pensam que eles têm que ficar aqui e desenvolver as tecnologias aqui, se aprimorarem aqui para trazer o crescimento para o país. Até porque o mundo inteiro hoje está em crise, né? Eu acho que todos os países vivem aí, lógico, o momento político no Brasil não tem sido fácil, mas acho que todos os países do mundo estão em crise hoje também. Exatamente, eu acho que todo mundo hoje em dia, principalmente a partir do que a gente pôde ver da crise que teve ali de 2008, eu acho que esse sentimento da imigração, ele voltou a crescer quando ocorreu esse fenômeno, que todo mundo criou esse sentimento de ir buscar lá fora uma vida melhor, melhores oportunidades, uma busca de um emprego, e isso acaba gerando esse sentimento de imigração. Então eu acho que sim, hoje em dia ele aumentou, e principalmente por conta desses fenômenos, e agora se aprimora por fenômenos que a gente passa na atualidade, que é essa crise política, uma capacidade financeira muito baixa, questões sociais, desigualdade. Então está muito aprimorando esse processo de insatisfação e dessa busca de melhores condições de vida. Geralmente o brasileiro ou quem quer migrar para fora de um país, ele não vê que lá também há pessoas que passam por dificuldades, há pessoas que também não têm uma condição de vida boa, e ele acha que indo lá vai
ser igual o que ele vê nos filmes, na televisão, vai conseguir um carro, uma casa, mas... Isso não aparece aqui, né? Só mostra um lado bonito pra gente, né? Exatamente, é que as pessoas, como eu falei dessa parte do senso comum, eles não conhecem a dificuldade que esses países passam. Eles chamam o underground, que é essa parte mais baixa dessas pessoas que eles vivem. Pessoas pedindo comida, dinheiro, passando por miséria. São situações que a gente tem aqui no Brasil e que eles sofrem lá fora. Então, buscar quebrar esse senso comum também é parte de ver essa situação do underground, que não é mostrado nas mídias e que muita gente não conhece. E a gente pode dizer que até as pessoas que estão nessa situação, que são mais humildes aí, são até imigrantes também? Ou não? Também, né? Também. Eu acho que ocorre sim. Essas pessoas humildes, elas serem imigrantes e estar passando por uma situação. Eu creio que sim. A resposta é sim. Esse fato do imigrante viver uma vida de pobreza, essa é a realidade predominante. É o que o Pedro falou. As pessoas, elas acham que elas vão emigrar, eu sempre digo isso. As pessoas vão emigrar, elas acham que elas vão chegar no país, vão dormir, e no outro dia elas vão acordar numa casa, num condomínio, com 2 Mercedes na garagem. E não é bem assim. Você até chega com certo dinheiro e no início você tem um encantamento do diferente, de coisas que você não tem aqui, que realmente encanta. Se você vai para a Europa, você se encanta com a riqueza cultural, arquitetônica e tantas outras coisas culturais ricas que tem na Europa. Você vai para os Estados Unidos, a modernidade, toda a infraestrutura que as cidades e o país oferecem. Mas depois de uns dias, isso vira rotina. E depois de uns dias, você tem que comer. O dinheiro acaba, né? O dinheiro acaba. Tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. E aí começa a vir a dificuldade, porque onde que você vai encontrar a porta que vai te dar a oportunidade de você realmente viver? E aí tem aquela questão. A economia nesses países, elas são caras. É caro você viver na Europa. É caro você viver nos Estados Unidos. Então a pessoa começa então ter que começar a procurar por trabalho, e aí na sua grande maioria são imigrantes ilegais. E aí tem as legislações pesadas que não quer que essas pessoas fiquem no país. Então o empregador ele sofre penalizações se ele contrata um imigrante e for pego. Então cada vez mais leis que dificultam a vida do imigrante. E a pessoa começa a viver essas dificuldades. Daqui a pouco o cara consegue um trabalho, mas ele ganha muito pouco. Então ele começa a não ter dinheiro, e ele vai cair na classificação aqui de pobre. E aqui ele não vivia pobreza. Ele vivia uma vida assim, talvez não era rico, mas poucos são os ricos no mundo. Nós temos que viver com dignidade, temos que saber que a nossa passagem pela terra não são ter coisas. É nós vivemos, é nós termos condições de viver de forma digna, nos desenvolvemos como seres humanos, e isso você pode fazer no Brasil. Então a pessoa acha que ela vai lá fora e vai conseguir resolver todos os problemas, não consegue. E aí quando dá conta, começa a ter dificuldades, e alguns começam a morar na rua, porque se o americano está morando na rua em grande quantidade, na Europa tem gente morando na rua em grande quantidade, imagina o imigrante. Se o nacional está, alguns por problema de droga, mas alguns não é por problema de droga, é por problemas de dificuldades financeiras que eles tiveram. Então o que vai sobrar para o imigrante? Então aquele trabalho que antes os nacionais não queriam fazer mais, eles passam a querer fazer. O imigrante era aquela faixa que o imigrante conseguia emprego. Então ele começa a ficar desempregado e começa a viver uma vida difícil. Acho que o Fernando viu isso lá. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, e andando por Nova York, eu nunca tinha andado fora daquela zona mais turística de Nova York. E eu acabei indo para alguns bairros. E eu me choquei, porque eu comecei a ver gente comendo no lixo. No próprio metrô em Manhattan, um monte de gente pedindo dinheiro, muita gente. E eu até compartilhava com os meninos hoje que a gente conversou, que pela primeira vez na minha vida eu sofri uma pessoa veio comigo, tentou ser violenta comigo, e nos Estados Unidos, e nem no Brasil tinha sofrido isso. Eu e minha esposa fomos atacados por uma pessoa nos Estados Unidos que veio por cima de nós e tentando uma violência por causa de dinheiro. Então, assim, eu não vivi isso aqui.
Eu vivi isso nos Estados Unidos. Então, essa é a realidade que o Pedro está falando. E que as pessoas acham que o que elas veem em Hollywood... A mesma coisa da novela. É a mesma aqui, coisa... Não, e eu acho uma coisa que a gente pode falar também, que antes os imigrantes eram aquelas pessoas que já estavam numa classificação mais baixa aqui no Brasil, de uma classe mais baixa, que buscavam melhores oportunidades de vida. Hoje a gente percebe que as pessoas que querem deixar o país são pessoas que já estão estabelecidas aqui, né? Às vezes já tem casa, apartamento, falam, não, quero ir embora, quero deixar o Brasil. E aí, mudou esse perfil de imigrante também? Eu acho que sempre teve. Eu acho que sempre... Quando você pensa de imigração, tem aquelas pessoas que são bem pobres, que tentam a imigração. E isso é um fator interessante, Dani, porque tem alguns imigrantes que você conversa no exterior, que quando eles falam da realidade de vida deles, de onde eles vêm, você entende por que eles quiseram emigrar. Porque eles viviam uma vida miserável, né? Uma vida de extrema pobreza. E mesmo sendo pobre lá nos Estados Unidos ou na Europa, é melhor do que ser extremamente pobre de onde eles vêm. Agora, tem esse imigrante classe média baixa, classe média alta, que ele acha que ele vai conseguir melhorar a vida, e quando ele chega ele não consegue viver nem o mesmo nível de vida que ele tinha aqui. Não é isso? Exatamente isso. Você migra achando que vai aumentar o seu padrão de vida e você reduz. Isso. Na verdade, assim, é que só se conta histórias de sucesso. Todo mundo diz, eu fui, fiquei rico, ou comprei tantas coisas no Brasil, mas são poucos casos. Sim. A maioria não dá certo. Ou assim, não tem favela nos Estados Unidos, não tem favela em tal lugar. Pode ser, mas eles têm uma comunidade de pessoas que moram em trailers, bairros inteiros, que eu não sei o que é pior, morar no trailer ou morar na periferia de Piracicaba, por exemplo. Ô, Fernando, eu já morei em trailer. Eu morei em trailer no estado de Kansas, e é um estado que venta muito, né? E eu morava num trailer porque eu participei de um programa de intercâmbio em trabalhos em fazendas, e na fazenda eu morava num trailer. E Kansas é um estado que dá muito tornado, e é o meio oeste americano. E, gente, na época que eu morei lá, que era a época dos tornados, começava a dar umas ventanias lá, eu orava toda hora, todo o tempo, porque o trailer fazia assim... Eu estava dormindo, eu falei assim, é terremoto, não era o vento. E se desse mesmo um tornado, que sempre dava na região, atingisse onde eu estava, eu morreria. Já tinha ido embora. Tinha ido embora, porque não com tinha trailer segurança. E tudo, né? Porque é realmente uma favela americana. E fora os guetos, né, Fernando? Porque o conceito de favela também é diferente. Até lá fora é mais chique? Um trailer house... É um lado alternativo da cidade, a gente pode dizer assim? Eu acho que um trailer house, ele tem uma certa decência de se viver, muito melhor que uma favela brasileira. Mas lá é considerado um meio muito econômico, de pessoas de super baixa renda, né? Mas você tem nas grandes cidades pessoas que vivem em guetos, que são propriedades abandonadas, e que aí também é muito ruim. Muito parecido com os nossos cortiços, e olha lá, assim. Mas é um lugar onde você não vai colocar, é fora do guia turístico. E eles também têm o que eles chamam de projetos. Eu estou falando dos Estados Unidos, isso. Estados Unidos. Os projetos são as construções de apartamentos, mais ou menos aqui como os apartamentos de periferia, em que eles concentram nesses projetos uma grande quantidade de pessoas de baixa renda. E quando nós temos aqui também a nossa realidade de alguns projetos de habitação de baixa renda, você tira a pessoa da favela, mas você leva junto com ela toda aquela criminalidade, aquela realidade de violência. E lá e nos Estados Unidos você tem isso nas grandes cidades. Você vai para um Bronx, por exemplo, Nova York, eu tive a oportunidade de ir, e tem muitos projetos que são apartamentos, e são pessoas imigrantes que foram para lá, comunidades afro-americanas, e que não é porque eles são imigrantes e são afro-americanos que estou dizendo que eles são violentos, mas nessas comunidades acabou existindo muita violência e pobreza, que é muito parecido com a nossa favela aqui. Gangues que controlam, tráfico de droga. Então não é diferente. É
um mal que atinge o mundo inteiro, né? Com certeza. Bom, então esse segundo bloco fica por aqui. Lipe, você toca mais uma pra gente? Com certeza. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Nosso terceiro e último bloco, e eu gostaria de começar agora falando de um assunto aí polêmico que aconteceu na última semana agora, que foi a declaração do Ed Mota. Eu acho que tem tudo a ver com o que a Vanessa falou, dessa síndrome de vira-lata do brasileiro, porque diz ele, não sei se vocês acompanharam aí, que ele está fazendo uma turnê internacional, mas que só é divulgado para a comunidade brasileira e só vai brasileiro. E que ele não quer que brasileiro vá no show dele, porque ele nem fala português no show. E ele até disse, né, os brasileiros ficam enchendo o saco, pedindo música, gritando, e esse não é o tipo de público que eu quero.
O que vocês acham aí desse preconceito de um brasileiro? Acho que vem muito naquilo que você falou. A gente sente assim meio perdido, entre aspas, lá fora, porque esse choque cultural. E um brasileiro descriminalizando um outro brasileiro fora do país, né? Muito triste isso. Já não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele já tem outras declarações no mesmo sentido. Mas eu acho que o que é grave no caso do Ed Mota é por ser um artista brasileiro, né? Se ele tem a fama que tem, se tem a condição que tem de fazer uma turnê fora, ganhou devido ao público brasileiro. O que muito me espantou na declaração dele é o fato dele dizer que qualquer brasileiro que está lá fora tem que, no mínimo, falar inglês para poder ir no show dele ou falar o idioma onde ele vai tocar lá. Mas não sei se ele é tão famoso assim lá fora também. Mas eu acho que é bem o que a Vanessa nos traz. Essa síndrome de vira-lata não vem somente das camadas mais baixas. Talvez ele tenha um grande sonho de ter sido nascido fora. Ele vem de um histórico com uma contribuição para a música nacional, para a MPB e tudo mais, apesar que ele diz que não é para pedir Manuel, porque ele não vai cantar Manuel lá fora. A única música, eu acho que até a gente que é brasileiro conhece, né? Deixando um pouquinho de lado essa questão. Eu não sou fã, não acompanho, então, mas a gente sabe quem é. Então, eu acho que é lamentável. Entendeu? Ainda mais alguém que ele representa alguém. Ele é famoso, tem dinheiro, tem carreira, vende discos, vende CDs, porque alguém compra. Ele representa alguém. Então, não sei se por um artista é a melhor maneira de ser visto, ou na comunidade, tanto aqui interno quanto internacional, não sei. Ele até colocou um status, né, na fala dele. Ele falou assim, eu não tô indo lá para fazer show para brasileiro, tô indo lá fazer uma turnê internacional. Já se... né? Ele é sobrinho de um cara tão brasileiro, né, Tim Maia. Pois é. Não dá para entender, né? Agora vamos voltar aqui ao nosso assunto de imigração, é porque eu acho que isso teve até um gancho com o que a gente está conversando aí, e a Vanessa lembrou muito bem da síndrome de vira-lata do brasileiro. Aqui na nossa região, a gente tem fortes indícios de imigração? Nós temos, historicamente, é uma região que tem uma história forte de imigração já de várias décadas, né? Principalmente no final do século XIX, Piracicaba recebeu muitos imigrantes que ajudaram a formar a cidade, né? Então, nós temos aqui em Piracicaba uma tradição forte de imigração de italianos, espanhóis, alemães e japoneses, que foi uma onda de imigração mais antiga. E depois, ao longo das décadas, houve outras ondas, imigrações de diferentes maneiras. E agora, mais recentemente, a gente tem visto uma chegada, uma coisa mais visível, né? Porque imigrante sempre veio, mas muitas vezes assim em proporções menores. Mas esses grandes contingentes, a gente está vendo agora, mais recente, pode dizer que talvez 2 grupos, ou mais de 2, 3. Nós temos visto chineses, que são donos de comércios na cidade. Nós temos visto os coreanos, que vêm por causa da instalação da fábrica da Hyundai em Piracicaba. E como em todo o Brasil, a presença de um novo imigrante, que são os haitianos. E então eu identifico esses 3 grupos como os grupos mais, assim, os grupos maiores. E aí tem alguns outros casos. Eu sei que tem aqui em Piracicaba sírios que têm imigrado para Piracicaba, que são, na verdade, pessoas fugindo da guerra, né? Até no nosso colégio nós tivemos um aluno sírio estudando lá, e alguns outros grupos menores. O nosso programa ele está chegando ao final. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma conclusão, fazer aí um encerramento sobre esse assunto, alguma coisa que a gente não colocou até agora. Acho importante a gente ressaltar que a gente tem que valorizar o nosso país, né? A gente pode perceber que está vindo imigrações de fora, por conta já da característica de um crescimento econômico que o país está tendo. E a gente tem que se manter aqui para realmente desenvolver. Ajudar a mudar, transformar e melhorar o país, sim, né? Para concluir, eu gostaria de falar que eu acho que eu não vejo uma diminuição no processo da imigração, porque, como a gente bem sabe, depois dos anos 90, com o advento da
própria globalização que a gente sabe, o mundo ele ficou mais interconectado. Antes, o que eram os processos fronteiriços, eles passaram a ser sem fronteiras. O processo da imigração ele já traz consigo uma carga transnacional. As barreiras elas estão caindo e vão tender a cair. Então, para concluir, eu não vejo uma diminuição no processo. O contrário, eu vejo um aumento, cada vez mais de pessoas imigrando entre os países. Acho que tem que ficar claro que é interessante ir lá fora, né? É uma experiência válida, eu apoio todo mundo que quer ir para fora, vá para fora, mas é importante ir com os olhos abertos, né? Com uma mentalidade tipo, eu vou para aprender, vou ver o que há de bom e vou trazer de volta. Acho que o Ciências Sem Fronteiras foi um programa nessa linha, né, de se buscar lá o que havia de melhor para trazer. Então, acredito que isso é necessário. Tanto as pessoas vêm ao Brasil porque algo de bom tem. Né? Nós só precisamos olhar o que é realmente que há de bom. Não é só lá fora, a gente tem grandes profissionais aqui, grandes empresas também. Tem que ir lá fora? Tem. Mas tem que entender que somos daqui, somos brasileiros. E só vai melhorar o Brasil, só vai ser o que é a Europa, os Estados Unidos, se nós ficarmos aqui, se nós construirmos como eles construíram lá fora. Eu termino assim, numa contramão, eu creio que eu quero falar um pouco do imigrante que está vindo. Eu acho que como brasileiros nós temos que olhar para essas pessoas. Só quem foi imigrante sabe a dificuldade de ser imigrante. Eu fui por um período, e então eu acho que nós precisamos olhar para essas pessoas que estão na nossa volta e tentar integrá-las nas nossas comunidades, na nossa cultura, e não ignorá-las, porque é muito difícil para alguém que vem para um outro país e acaba sendo colocado de lado. É sofrível. Então, acho que nós podemos fazer diferente do que as outras sociedades fazem com os imigrantes, sendo que nós somos tão receptivos, dizemos que somos, isso é senso comum ou é realidade? Então, façamos disso uma realidade e não de um senso comum. Então, muito obrigada, Marcelo, Fernando, Pedro, Vanessa. E Lipe, você pode encerrar o programa aí para a gente tocando uma música. Muito obrigado a sua presença aqui também. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Hashtag. Para acompanhar outros programas da grade da TV Unimap, é só acessar o nosso site, que é tvunimap.com.br, ou nos procurar nas redes sociais, por TV Unimap. Tchau e até a próxima edição. Depois do tiroteio, vamos dançar no cemitério de automóveis, colher as flores que nascerem no asfalto. Vamos todo mundo, se possa imaginar. Vamos duvidar de tudo que é certo. Vamos namorar à luz do polo petroquímico, voltar pra casa num navio fantasma. Vamos todo mundo, ninguém pode faltar. Se falta calor, a gente esquenta. Se fica pequena, a gente aumenta. E se não for possível, a gente tenta. Vamos velejar no mar de lama. Se faltar o vento, a gente inventa. Vamos remar contra a corrente, desafinado